Segunda Reis, capítulo 2. Eliseu é sucessor de Elias. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu no redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu, e Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: Você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? Ele respondeu: Sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: Fiquem aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: Você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? Ele respondeu: Sim, também eu já sei, mas não digam nada. Mais uma vez Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim, os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância, quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou o seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. Elias é elevado ao céu. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: Diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: Quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: Você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E pegando sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. Então levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. Os discípulos dos profetas procuram Elias. Os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó viram isso e disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Foram ao encontro de Eliseu e se prostraram diante dele em terra, e disseram a Eliseu: Eis que entre os seus servos há 50 homens valentes. Deixe-os ir em procura do seu mestre. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: Não, não mandem ninguém. Mas eles insistiram com ele, até que, constrangido, lhes disse: Podem enviar os homens. E enviaram 50 homens que o procuraram durante 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para junto de Eliseu, que tinha ficado em Jericó, e ele lhes disse: Eu não disse que vocês não deveriam ir? Eliseu torna saudáveis as águas de Jericó. Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que essa cidade é bem situada, como o Senhor pode ver. Porém a água não é boa, e a terra é estéril. Ele disse: Tragam-me um prato novo e ponham nele sal. E eles trouxeram,
Então Elias foi até a fonte e jogou o sal na água e disse: Assim diz o Senhor: Tornei saudável essa água. Ela não será mais causa de morte nem de esterilidade. E aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Rapazinhos zombam de Eliseu. Então Eliseu partiu dali para ir a Betel. Estando ele a caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: Suba, seu careca, suba, seu careca. Eliseu se virou para trás, viu os rapazinhos e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali Eliseu foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria.